cura. Hoje em dia, essa doença é tratável, né? Nós podemos ir ao posto de saúde, passar no médico e tratar essa doença. Ela se chama hanseníase. Mas, naquela época, não havia cura. E além da doença não ter cura, não ter um diagnóstico, olha só, vamos guardar essa palavra, tá? Já vou abrir com vocês ela. Não havia um diagnóstico sobre aquela enfermidade, não havia um diagnóstico. E aí, então, também era uma doença a qual havia-se muito preconceito em cima dela, muita resistência, muita indiferença, não é assim? Então, as pessoas que eram marcadas por essa enfermidade ou por outras, havia um certo preconceito, um certo distanciamento, porque essas pessoas não podiam mais ter contato, porque a doença era transmissível. Mas também as pessoas associavam essa doença como uma maldição. Então, geralmente quem tinha esse tipo de doença era uma pessoa amaldiçoada, maldita. Mas ela de fato não era. Mas na visão ótica das pessoas daquela época, quem tinha essa doença era vítima de preconceito, de injustiça e até mesmo atentado contra Deus, porque se achava que uma pessoa que tinha lepra era uma pessoa que não tinha Deus, que Deus havia dado as costas para ele, que Deus havia sido indiferente a ele. Fala, Deus não é indiferente. Deus não é indiferente. Fala, Deus não dá as costas para você, meu irmão. Deus não dá as costas para você, meu irmão. Deus não é insensível à sua dor e à sua necessidade. Quem faz tudo isso é você. Você percebe? Muitas vezes nós trazemos comportamental nosso e nós lançamos o nosso comportamental humano para Deus, né? E aí diz lá no salmista, que ele diz assim, os pensamentos do Senhor não são os nossos, não é assim? O próprio salmista diz, meus pensamentos não são seus, os meus sentimentos não são seus, né? Ou seja, o que Deus vê, o que Deus pensa, o que Deus sente, não tem nada a ver com o que a gente vê, com o que a gente sente e com o que a gente pensa. Então a linha de raciocínio de Deus é completamente diferente da nossa, graças a Deus, né? Fala, graças a Deus! Graças a Deus! Se não fosse, nós estávamos perdidos. Que Deus é amor, Deus é misericórdia. No dia que Deus deixar de nos amar, no dia que Deus deixar de se direcionar àquele a qual Ele criou, a sua imagem e semelhança, Ele deixa de ser Deus. Que Deus é amor. Deus é amor. Então, no dia que Ele deixar de fazer um ato amoroso, de lançar misericórdia sobre nós, Ele deixa de ser Deus. Como Ele é infinitamente incomensurável, único, então Ele nunca vai deixar de ser Deus. Nós que deixamos de ser, fala, cristãos. Nós deixamos de viver o amor de Deus. Então lá atrás eu dizia para vocês que não tinha um diagnóstico dessa doença, né? E aí conta-se na história que ele foi, na verdade, uma jovem que era serva da esposa, né? Não é isso? De Naamã. Se eu estiver errado, vocês me falam, hein? A gente é uma comunidade, então a gente precisa dividir as experiências, né? Ninguém sabe mais que o outro, a gente divide o que sabe, e aí a gente vai crescendo junto. E aí a gente entende que Naamã não tinha discernimento nenhum para onde queria. Mas a serva da esposa de Naamã, ela conhecia um servo fiel, servo de Deus, um profeta Eliseu, e ela disse, nossa, que pena, se ele fosse para onde que ele devia ir? Vamos ver se vocês estão afinados. Os mergulhos de Naamã. Esse é o terceiro. Para onde que Naamã foi? Samaria. Aí ela disse o quê? Puxa, se ele tivesse ido lá no seu servo de Deus, o atenderia. Não é assim que ela disse? Ou seja, Deus jamais deixa de nos atender. Então você precisa ser servo. Você é imagem e semelhança de Deus. Por isso, você precisa se colocar a serviço. Amados, o mundo está faltando profetas no meio de nós, profetisas, homens e mulheres de Deus para trazer o alento, o consolo, a esperança.
dar paz para o outro. Então aquela menininha, ela podia ficar no cantinho dela? Podia ou não podia? Serva, escrava, tem que servir ainda a esposa de Naamã. Ela podia falar, deixa ele tem dinheiro, ele se vira, não é assim? Não. Ela feita vigilante, ela faz o quê? Ela vai até a mulher a qual ela serviu, e ela disse que tinha um homem de Deus que poderia atender. Mas ela fala com tanta convicção, com tanta verdade, que ela convence primeiro quem? A mulher de? Fala pro irmão, você precisa convencer muito, hein? Amados, a grande pergunta hoje, primeira é: eu tenho sido sinal de convencimento de Deus para o outro? Eu tenho sido sinal de convencimento de Deus para o outro? Ou eu tenho sido convencido de Deus? Ah, o Deus é só para mim, a bênção é só para mim, a graça de Deus é só para mim, o Pentecostes é só para mim, o amor de Deus é só para mim, Deus me ouve primeiro, a minha oração chega primeiro. Está dando para entender o que eu quero dizer? Não, ela saiu da zona de conforto dela e ela foi para a zona de risco. E ela falou, não, tem um homem de Deus que com certeza vai atender se ele chegar lá. E ela se sente tão tomada por aquela esperança entra no coração daquela mulher, que ela vai até o marido para convencê-lo de ir até esse homem de Deus. Olha o processo de Deus na nossa vida. As coisas não acontecem à toa. As coisas de Deus, elas vêm pela providência divina, não é assim? Não é sorte. Sorte é coisa que o mundo apregou aí fora. Mas para nós que temos fé em Deus, tudo é na providência. A mão de Deus vai nos assessorando e Deus vai colocando pessoas através de nossa vida, vai nos colocando juntos e aí a gente vai encontrando respostas e soluções para os problemas. É mágica? Não, não é verdade? Vai se resolver rapidamente? Não vai se resolver rapidamente. E aí quando ela fala com ele, com Naamã sírio, né? Vai até, fala, então eu vou lá. Foi convencido aí. Convencido, será que ele estava convencido mesmo, de verdade, assim? Certo de que a graça de Deus ia acontecer? Ele foi pagar para ver. Quantos de nós, muitas vezes, na caminhada, estamos ainda em certas áreas da nossa vida pagando para ver? Foi o que ele fez. Só que Deus é tão infinitamente amor e misericórdia que Ele espera, Ele faz desses maus de um mal maior em nós, um bem maior ainda. Se a coisa é ruim, ela vai se tornar melhor. Então, esse pagar para ver de Naamã foi um pagar para ver muito maior do que ele poderia imaginar. E aí está lá no versículo, eu queria ler com vocês, o versículo, eu vou ler o do 8 seguintes para vocês entenderem bem aonde que a gente vai chegar. Vai até o 14. Na 2 Reis, capítulo 5, né? Em vez de eu ler do 11 ao 14, eu quero ler do 8 ao 14. Então, como eu dizia, lá naquela época as pessoas achavam que era alguma maldição e se esqueciam que eram apenas simplesmente homens e mulheres de carne e osso, limitadas, que precisam serem atendidas e serem acompanhadas umas pelas outras através do amor de Deus. Sim ou não? Sim. E quantos de nós achamos que às vezes uma enfermidade, alguma coisa que aconteça na nossa vida, um fato, é um castigo, não é? Não, não é um castigo. Talvez seja a nossa falta de atenção, a nossa falta de vigiar, a nossa falta de se abrir mais à presença de Deus, mas não é um castigo. Não é um castigo. De Deus, não. Aí diz assim, no versículo 8:
Quando o homem de Deus, se tiver um pouquinho diferente, é só a tradução, tá bom, amados? Mas o sentido é o mesmo. Quando o homem de Deus, Eliseu, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as vestes? Que venha esse homem a mim para saber que é um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e a carruagem e parou junto à porta da casa de Eliseu. Este lhe mandou um mensageiro com o seguinte recado: vai tomar banho 7 vezes no Jordão, e tua carne voltará a ser sadia e ficarás purificado. Naamã se irritou com isso e foi embora, resmungando. Olha, eu imaginava que ele sairia em pessoa e de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão na parte afetada e me livraria assim da lepra. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores que todas as águas de Israel? Acaso não me posso banhar nelas para ser purificado? Deu meia volta e se retirou furioso. Os servos se aproximaram e lhe responderam: pai, se o profeta te prescrevesse algo de difícil, não o farias? Com quanto mais razão o deverias fazer quando apenas te mandou tomar banho para ficares purificado? Então Naamã desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a ordem do homem de Deus, e a sua carne voltou a ser pura como a de uma criança. Palavra do Senhor. Olha que interessante. Naamã queria ser curado do jeito dele. Quantas vezes nós queremos ser curados, queremos ser atendidos por Deus do nosso jeito, sim ou não? Sim. Senhor, eu preciso de um emprego, mas eu preciso assim, 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 assim. Senhor, eu preciso ser curado, mas eu preciso que o Senhor faça isso, o Senhor faça aquilo. Você fica dando direcionamentos para Deus, ordenando Deus. Não deveria ser ao contrário? Ele não é o Senhor da cura? Ele não é o Senhor da transformação do homem velho para o homem novo? Ele não é o que resgata o homem de dentro para fora? E aí nós colocamos regras para sermos curados, regras para sermos libertados, regras para sermos restaurados, regras até para sermos convertidos, quando na verdade nós devíamos ser simples. E aí o profeta, cheio da ação do Espírito Santo, sabendo da soberba, das resistências carnais de Naamã, Deus não queria curar somente aquela pele doente. Deus queria curar a alma, o coração de Naamã. Deus queria curar a mentalidade de Naamã. Deus queria curar todo o interior de Naamã. E se ele tivesse mais outras enfermidades, com certeza Deus o curou também. Deus queria curar Naamã de dentro para fora. Mas Naamã olhava com um olhar de fora para dentro. Quantas vezes nós estamos olhando a cura, o milagre de Deus, as ações de Deus de fora para dentro, quando Deus age de dentro para fora. E o processo de dentro para fora, ele é muito mais cauteloso, ele é muito mais doloroso, ele é muito mais, como que eu vou dizer, às vezes até demorado, dependendo do quadro, da ação da pessoa, do que ela tem. Mas não porque Deus é demorado, é porque eu demoro para entender que é Deus que está no comando. Fala para o teu irmão: Deus está no comando, meu irmão. Deus está no comando. E às vezes não, a gente não quer que Ele comanda, não é, Anísio? A gente não quer poder no comando, a gente quer comandar. Eu que preciso ser curada pelo Senhor, mas eu quero comandar a cura. Como pode dizer isso? Eu quero ser libertado por Deus, eu preciso que o meu irmão seja libertado por Deus. Eu estou orando por uma causa, por uma pessoa, mas eu quero que o Senhor faça assim, assim, assim com essa pessoa. Não, nós estamos saindo do nosso patamar, daqueles que querem receber e precisam receber a graça de Deus, o toque de Deus, e aí nós estamos fazendo um processo inverso. E aí ele ficou resmungando, né? E quantas vezes blasfemamos contra Deus? Quantas vezes
falamos palavras que não deveríamos falar, pensamos coisas que não deveríamos pensar, duvidamos da graça de Deus, duvidamos de que Deus é Deus sobre todas as coisas, duvidamos que Deus pode realizar todas as coisas na hora e no tempo dele. E aí vamos colocando dúvidas, vamos colocando murmurações, vamos colocando pensamentos negativos, vamos sendo desanimadores e aí vamos desanimando os outros. E a graça de Deus não acontece, mas não porque Deus não realiza, porque mesmo eu fazendo tudo isso, Ele vai fazer, mas vai demorando, as coisas vão ficando demoradas, vão ficando mais sofríveis, porque eu não permito a graça de Deus na minha vida. E aí, olha só, mais uma vez, Deus vai lá e quer para quebrar serviço de Naamã, vai lá e põe os servos. Primeiro foi a serva da esposa, a esposa, olha só, quantos intercessores para este homem, Deus usando. Depois ele coloca os próprios servos para falar com Naamã. Não, Naamã. Ainda chama ele de pai. Como é que está na tradução de vocês? Tá pai também, né? De vocês? Achei muito forte a expressão. Por que chama o Naamã de pai? Porque entende que ele é a liderança. Ele é a coluna, é aquele que responde por todos eles, ele se submete. Olha só, os empregados, como pode ser, algumas traduções pode ter, mas os servos de Naamã estavam realmente se colocando a serviço, se colocando no seu devido lugar. Lá, teu irmão, se coloca no seu devido lugar. Fala, você precisa se colocar no seu devido lugar. Quantas vezes queremos ficar no lugar de Deus? Ou quantas vezes queremos resolver as coisas no lugar de Deus e tomamos a frente do irmão? Fala, bate no teu peito e fala, coração, guarda isso. Fica no seu lugar. Às vezes a gente está saindo do nosso lugar e a gente acha que não está. E ao invés de nós sermos canal de solução para as questões da vida, nós viramos verdadeiras tochas, não do Espírito Santo, mas de fornalhos de briga, de confusão, de divisão. As coisas já estão ruins, vão ficando piores, sim ou não? Aqueles empregados vão lá e falam para ele, não, Senhor, com muito respeito, com muito carinho, olha para ele e diz assim, se o Senhor não visse de um outro profeta coisas mais difíceis, o Senhor não faria? Por que não vai até o Rio Jordão e vai se banhar 7 vezes lá? E ele começa a falar, mas eu conheço o rio tal, e começa a dar os nomes do rio. Por que ele cita aqueles rios? Porque era rio de nobreza, era rio deles, aonde ele passava. Até o lugar para ser curado ele queria escolher. Fala, teu irmão, para de querer escolher o lugar da cura. Amados, a gente quer escolher até um lugar para ser curado. Olha que absurdo que nós chegamos, não é? Nós queremos a cura, não, Senhor, tem que ser tal dia, tal hora, desse jeito, em tal lugar. Olha, que barbaridade é nossa. Ainda bem que Deus é amor, nos ama. Se ele fosse um Deus vingativo, como diz a palavra, que quem carregava uma doença dessa era de um Deus vingativo, não é esse Deus, não. Se fosse, ele ia dar as costas para nós e falar, então se vira. Vocês vão se curar, vão se libertar, vão se resolver sozinhos. Não é assim? Aí Naamã querendo procurar um lugar ainda, escolher um lugar para ser curado. E os servos, na simplicidade, na entrega de coração do Senhor. Pai, custa ir lá no Rio Jordão e se banhar 7 vezes. E aí ele vai. Quando ele vai, ele recebe a graça, ele passa por essa outra intercessão. Olha quantas que ele teve que passar para ser curado. Quando ele vai para o Rio Jordão e se banha 7 vezes, mergulha e levanta, cada mergulho e cada erguimento dele foi se tornando um Naamã novo, um Naamã transformado, um Naamã renovado. Tudo aquilo que impedia Naamã de ser Naamã para os olhos de Deus
foi caindo, ficando, se perdendo naquela água. E aquela água foi libertando aquele homem. Foi curando aquele homem. Foi restaurando aquele homem. Foi renovando aquele homem. Foi fazendo daquele homem um homem novo. Fala para o teu irmão. É isso que o Senhor quer fazer com você. É isso que o Senhor quer fazer com você. Amados, se o Senhor está mandando você fazer 7 mergulhos, faça os 7. Não inventa de fazer 6, não inventa de fazer 5, não inventa de fazer 3. Porque se o Senhor está dando uma ordem, está te dando uma direção, é porque Ele sabe para onde que nós vamos chegar. E aí, o que acontece com Naamã? Aí eu estou falando o nome dele tudo errado. Naamã, ele é curado, e diz que a pele dele volta a ficar uma pele como fosse uma pele de bebê. A pele de bebê é uma pele bem sensível, né? Bem lisinha. Olha só, ele voltou às origens. Fala para o teu irmão assim: o Senhor quer te curar. O Senhor quer te curar. Mas Ele quer te levar às origens. Mas Ele quer te levar às origens. A cura tem que ser nas origens. A cura tem que ser nas origens. Amado, o nosso Deus, Ele tem um amor genuíno por nós. Então não tem como não ser na origem desse amor. E o Senhor vai trabalhando com nós nas origens. Aí o que Ele faz? Ele vai até o profeta. Ele quer pagar o profeta, né? Ele acha que aquilo tem um valor, né? Um valor, vamos dizer assim, financeiro, monetário, não sei. Ele vai até o profeta e o profeta diz para ele que não. Eliseu diz que não. Que a graça de Deus, ela não é comprada, né? O amor de Deus não é comprável. A manifestação de Deus não acontece de uma forma humana, a olho nu, mas algo sobrenatural. Fala assim: você vive à procura de quê? À procura de quê? Do natural, do visível, palpável, do sobrenatural. O sobrenatural. Amados, o amor de Deus, ele é sobrenatural, não é uma coisa que a gente vê com o olho. A gente vai sentindo com o coração. A gente vai experimentando com a vida. E as curas, elas vão acontecendo a partir disso. Ou seja, Naamã não teve fé para ser curado. Se dependesse de Naamã para ele ser curado naqueles 7 mergulhos, ele não teria ouvido isso. Ele fez a experiência porque teve quatro multiplicidades de intercessores que chegaram até Naamã. Deus foi insistindo com Naamã através da serva, da mulher e dos servos. Foi 3, né? 3 grupos de pessoas diferenciados. Deu para entender? O Senhor foi trabalhando isso para quê? Para quê? Para insistir que valia a pena Naamã fazer aquele caminho. Fala para o teu irmão: por que você muda de caminho, meu irmão? Você muda de caminho, meu irmão. Quantos de nós estamos mudando de caminho? Quantos de nós querendo cortar atalho, não é? Vamos cortar caminho para chegar mais rápido. Mas se o Senhor está te falando, faça esse caminho, meu irmão. Faça esse caminho, meu irmão. É porque nós vamos ter êxito lá na frente. Quantos de nós querendo mudar de caminho ou cortar caminho para chegar mais rápido? E o caminho que o Senhor está confiando a nós, através dessa cura, é um caminho de muita solidez. E aí eu estava olhando algumas coisas que eu queria falar com vocês. 7 mergulhos significa um número bastante importante para nós como cristãos, sim ou não? Sim. 7 é o número da transformação. Olha só, eu estava lendo no catecismo. É a primeira manifestação do homem para conhecer as coisas do Espírito. As coisas de Deus voltadas à criação. Criatura. O número da perfeição divina, porque ele marca os 7 dias em que o próprio Deus trabalhou, organizou, não foi? Porque a terra e Deus já existia. Ou seja, antes que o mundo existisse, Deus já existia. Quando Deus organiza o mundo, Deus coloca ordem e nome em tudo quanto é lugar, não é assim? E o homem foi criado para guardar a esta ordem que Deus havia nos dado. Fala, teu irmão, que você faz desordem na sua vida? Que você faz desordem na sua vida. Está vendo outro ponto de cura que a gente precisa trabalhar? Quantas vezes estamos no desequilíbrio da nossa própria vida natural, não é? Quantas vezes a gente está na
na desordem. A gente vive em uma sociedade em que hoje já pregou para nós o seguinte, que o que é errado passa a ser certo, e o que é certo passa a ser errado. E quando você levanta uma bandeira do que é correto, você passa a ser uma pessoa preconceituosa, você é uma pessoa que é homofóbica, nomes bem modernos, né? É isso, né? Homofóbica, você não aceita o outro como ele é, você não quer o bem o irmão. Não é verdade. Eu posso querer bem o irmão, mesmo que ele não viva da mesma forma que eu. Mas eu não preciso assinar embaixo algo que eu sei que vai me levar à morte. Está dando para entender? Nós vivemos em uma sociedade que a modernidade apregou valores que estão deturpando valores éticos, cristãos, moral, familiar, social, político, identidade humana, pessoal. Nós estamos ficando desfigurados, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, nossos bebês, nossas mamães, papais. A família está passando por um turbilhão e se ela não estiver atenta, ela se perde. E o Senhor, quando fala da cura de Naamã, o Senhor não queria só curar Naamã. Vamos pensar o seguinte, quando ele cura Naamã volta curado para casa. Volta ou não volta? Volta. A vida dele não é mais a mesma. A família dele não é mais a mesma. A história dele passa a ser uma outra história. E tem um outro contexto, no contexto bíblico, que o próprio Jesus faz lembrar da cura do sírio Naamã. Quando Jesus cura aquele leproso lá em Marcos, deixa eu ver, até eu marquei aqui, Marcos 1,41, ele cura o leproso e ele diz para o leproso assim, ó, você agora vai até um sacerdote e vai lá dizer para ele que você foi curado. O que significa isso? Jesus estava dizendo para ele ser um homem da gratidão, não é assim? Um homem que contribui com o processo de salvação do reino de Deus. Um homem que vai ser multiplicador. Só que ele não aguenta, né? De chegar no sacerdote e ele começa a dividir com todo mundo que ele vai encontrando pelo caminho. E diz na palavra que aí por conta disso, Jesus não pode operar mais milagres por um tempo onde ele estava, porque ele estava sendo perseguido. O que eu quero dizer com isso hoje? Hoje o Senhor está falando para nós de um mergulho de contribuição. Eu achei até interessante a palavra, fiquei pensando, contribuição, aí vai atrás, vamos atrás, o pregador vai atrás das palavras. Olha o que quer dizer contribuição. Nós podemos contribuir? Devemos. Contribuir significa a ideia de oferecer algo a Deus. Olha só, a ideia de oferecer algo a Deus. Mas eu não posso oferecer a Deus o que eu não tenho, sim ou não? Sim. O que eu tenho para oferecer a Deus? O que eu hoje, eu, Sônia, e cada um de vocês temos para oferecer a Deus? Esse mergulho da contribuição hoje, ele vai falar exatamente isso. Significa a colaboração do caráter moral, social, intelectual e científico. Peguei no catecismo, hein? Isso aí. É uma parte que cabe a cada um em despesa ou encargo comum. Um quinhão. Olha só que interessante. E aí diz assim, olhar para contribuir, eu posso ser o quê? Uma pessoa que ajuda, que apoia, que auxilia, que colabora, que coopera, que reforça, que tem subsídios, que é uma pessoa que consegue entrar sem ser evasiva. Olha isso tudo. E eu posso reforçar. Então hoje o Senhor está nos chamando a entrarmos nesse mergulho para que nós possamos ser verdadeiros colaboradores. Pessoas que possam de fato querer ajudar, contribuir para que o reino de Deus cresça. Nós estamos aqui numa comunidade, certo? Qual é o nome da comunidade? Quem como Deus. Quem como Deus. Quando eu tenho tempo eu acompanho o Anísio, eu gosto de acompanhar algumas coisas que ele posta, algumas coisas que ele fala da comunidade. Quem como Deus. Como comunidade, eu tenho apoiado, eu tenho ajudado, eu tenho auxiliado, eu tenho colaborado, eu tenho cooperado,
eu tenho sido reforço, eu tenho entrado, sabe, em ação, eu tenho reforçado algumas coisas que precisam ser reforçadas, porque viver em comunidade é isso, é dividir o que a gente tem de melhor. Ninguém tem tudo, ninguém nunca vai ter tudo, mas o que falta em mim tem no irmão, e o que falta no irmão tem no outro irmão, e o que falta nesse irmão tem na outra irmã, e assim a gente vai somando. E esse mergulho, ele tem sido um mergulho consciente, maduro, responsável, comprometido, cheio de zelo, cheio de dedicação, de entrega. Ele tem acontecido isso na minha vida? Em quais áreas da minha vida que falta isso? Não. E quando eu falo em comunidade, começa lá em casa. A primeira comunidade cristã, a primeira igreja doméstica, qual que é? Fala, minha casa. Minha casa. Minha família. Minha família. Aqueles que moram comigo. Aqueles que moram Aqueles que talvez você queria que estivesse aqui, junto com você e não está. Aqueles que talvez você tenha muita dificuldade. Você fala todo dia a mesma coisa, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Aquele que você fala e nunca quer ouvir. Ou aquele que está uma hora bem e outra hora está mal. Mas o Senhor está dizendo para você que a sua comunidade, que começa lá em casa e que vem para cá e se estende quando você está na missa, na igreja, onde for, você é canal de Deus. E aí a grande graça é, eu tenho colocado isso a serviço, porque quando eu coloco isso a serviço, eu entendo que a ideia de oferecer algo a Deus está sendo colocado em prática. Está dando para entender? Aí que está a grande graça quando o Senhor nos pede. Contribuir. Mas contribuir com o que, Soninha? Contribuir com a vida. Com a vida. A partir do momento em que eu me encontro em Deus com a vida, eu posso promover no outro a vida. Às vezes a gente quer muita coisa difícil, né? O Senhor quer simplicidade no jeito que a gente promove. O Senhor quer simplicidade nas coisas que fazemos e falamos. O que o Senhor espera de nós é que a gente estejamos ali. Porque Ele vai operar um milagre. Quantas pessoas precisam ser curadas dentro da nossa casa, em comunidade, na vida? E o Senhor está esperando a nossa disponibilidade para ser como aquela servinha da esposa de Naamã, para ser como o servo de Naamã ou a própria esposa de Naamã, sendo interventor, aquele que entra na brecha do outro, para que Deus possa causar um incômodo na vida daquele homem, daquela mulher ou daquelas pessoas e seja uma lamparina acesa e transforme o coração daquele povo. Quantas vezes nós estamos agindo como derrotistas, entregando ouro ao ladrão, como diz um dito popular aí fora, né? Ou melhor, mais dito, entregando com o nosso desânimo, com a nossa falta de fé, e o inimigo à espreita, esperando, dando risada, porque sabe que a gente não vai pôr em prática, porque a gente está desistindo, está desanimando. Quantos de nós nos escondemos atrás de uma pandemia, que infelizmente ela aconteceu e ela ainda existe? Tivemos que ficar isolados para não morrermos. Somos a parte escolhida, os eleitos, porque quantos não morreram com a pandemia? Quantos não morreram? Se estamos aqui é para testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. É para testemunhar que Ele é o Senhor da cura, sim. É o Senhor que pode todas as coisas. E aí, quando nós ficamos escondidos atrás de uma pandemia, atrás de uma situação, atrás de uma necessidade, e eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. São importantes sim. Eu só não posso colocá-las no lugar de Deus. Eu tenho que me colocá-las sempre abaixo. Porque eu me submeto a Deus e essas coisas têm que estar bem abaixo. Porque se eu começo a colocar elas, exalto essas coisas e não exalto o Senhor, eu começo a perder a graça de viver. E aí eu vou ficando desanimado, eu vou ficando desmotivado, desacreditado, eu vou criando doenças psíquicas, emocionais, eu vou criando linhas de raciocínios que não me levam a crescimento nenhum, e eu vou ficando uma pessoa triste, isolada, deprimida, eu vou ficando uma pessoa sem ânimo,
palavras que não vêm com alegria, com fervor, porque eu não sou motivador nem de mim mesmo, que dirá do outro. As boas ideias, as ações criativas que o Espírito quer agir através de mim e de você não acontecem porque eu não permito. E ele não é invasivo, ele vai esperar eu dar uma oportunidade. O Espírito Santo, ele não vai invadir o meu íntimo, a minha realidade, se eu não permitir. E aí nós vamos vendo que as pessoas vão perdendo a fé. Quantas pessoas buscando terapias, mas não vão ao Jordão ser curadas? Amados, ir ao Rio Jordão é marcar ponto na graça que Deus realizou no meio de nós a partir da cura. A partir da cura total que foi ele na cruz. Jesus vai ao Rio Jordão e é batizado por João Batista, seu primo, e ele é batizado pelo profeta João Batista, mas não porque ele precisava de batismo, ele precisava? Não, mas para nos ensinar que nós precisamos ser emergidos, nos submetermos à graça de Deus. Uma vez que nós tomamos posse disso, nós entendemos que pela pia batismal nós recebemos a gratuidade dessa cura. Se nós tomássemos posse do que é sacramental, a gente não se perderia tempo. Quando fala em 7, aí me vinha muito no meu coração 7 sacramentos. O que são os 7 sacramentos? São sinais visíveis e sensíveis do amor de Deus. Então, quando eu me aproprio do que é perfeito, do que é inteiro, íntegro, eu entendo que Deus realiza as coisas de acordo com o tempo dele, não com o meu. Fala com o teu irmão. Deus quer te curar sempre. Deus quer te curar sempre. No tempo dele. No tempo dele. Não é no seu. Não é no seu. Só que você precisa sinalizar ali. Você precisa sinalizar. Que você precisa dele. Que você precisa dele. Que você tem necessidade dele. Que você tem necessidade. Que você se submete a ele. Que você se submete a ele. Porque Deus não vai invadir a sua necessidade. Deus não vai invadir a sua intimidade, perdão. A sua intimidade. Tá dando para entender? Deus não vai invadir, ele vai entrar. E a partir dessa pia batismal, nós entendemos que nós somos imergidos na graça de Deus. Quem é batizado aqui, levanta a mão. Epa, glória a Deus. Quando nós passamos por esse crivo maravilhoso que a igreja nos dá, esse tripé, e a gente passa pelos sacramentos, nós somos imergidos pela ação do Espírito Santo. Porque aonde é que eu recebo a graça desse Espírito? Na minha pia batismal. É lá que é inserido a graça do amor de Deus por mim. E o Espírito Santo é inserido em mim ali quando eu fui batizado. Quando eu recebo o crisma, eu sou confirmado naquilo que eu recebi lá. Os sacramentos é claro em falar isso. E quando a gente vai vivendo com propriedade, vai assumindo os outros sacramentos na nossa vida, nós vamos sendo só inseridos cada vez mais, imbuídos cada vez mais nos 7 mergulhos. Nós somos mergulhados 7 vezes. É lógico que até tem os 7 dons, meu Deus do céu. Falando dos sacramentos, a gente sabe que o sacramento da ordem não é para todos, mas existem alguns de nós que brotam padres aqui. Então nós somos imergidos, é o mergulho de Naamã. É esse mergulho que o Senhor quer realizar em mim e em você na nossa vida, e que nós precisamos entender que não é um simples batismo. Eu não só fui lá na pia batismal e recebi, sou batizada, reconhecida filho da igreja. Não, muito mais que isso. Eu sou inserido no amor dele. E quando Deus nos ama, ele nos dá tudo. Fala, Deus não te cura pela metade. Deus não te cura pela metade. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Tudo é inteiro. Tudo é inteiro. É você que faz a metade. Você que faz a metade. Às vezes nós fazemos a metade. E achamos que é tudo, sabe? A passo de tartaruga. E Deus não age conosco com a passo de tartaruga. Se alguma coisa no meio de nós está a passo de tartaruga, é porque tem ação humana, não divina. O sobrenatural
sobrenatural está faltando. Fala pro teu irmão, meu irmão. Está faltando sobrenatural na sua vida, hein? Está faltando sobrenatural na sua vida. Por isso, toma posse. Toma posse. E aí nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós pedimos o Espírito Santo de Deus, nós entendemos hoje que nessa noite, esse mergulho da contribuição nada mais é do que a nossa dedicação total àquele que se dedica por nós. A partir de nós mesmos, do nosso irmão e de tudo aquilo que ele for nos confiar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa nessa noite ordenar os nossos impulsos carnais, afetivos, a nossa linha de pensar, nos dar um novo raciocínio, uma nova linha de pensar. Tudo aquilo que está desordenado, vamos pedir para o Espírito, que é Deus, também, que Ele possa revelar em nós o amor pleno, esse amor que cura, que salva e que liberta. E eu quero pedir para vocês agora, em vernáculo, pedindo mesmo ao Senhor, fala, Senhor, eu quero hoje, nesse terceiro mergulho, pedir a graça, Senhor, dessa contribuição, que eu possa ser um canal, Senhor, dessa contribuição, aonde eu estiver, aonde eu for, Senhor, eu quero ser tomado, eu quero ser canalizado da tua vontade, do teu querer, mas eu quero também me interessar por isso, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, vem Espírito de Deus